Chega mais, pois vou recomendar duas obras que merecem ser conhecidas, que é uma webtoon e uma novel. Antes de dar continuidade, já vai fazendo aquele procedimento, que é deixar o like se você gosta desse tipo de vídeo e também se inscreva no canal para não perder mais vídeos futuramente como esses. E eu também aproveita e passa lá no canal que tem outras recomendações. Bora pro vídeo. E aí, eu sou o Siledari. Se você nunca ouviu falar dessas obras, se prepare, pois você vai ouvir agora sobre elas. E de um tempo pra cá tá aparecendo muitas obras que não são japonesas, boas pra caramba, demonstrando que não é só obras japonesas que merecem ser faladas, como essa que eu vou falar agora, que é a Sweet Home, que foi a que me chamou mais atenção, e uma novel que transmite uma sensação muito louca ao você ler ela, chamada In Pretty Box and Zero to Maria, ou o nome japonês que tá aí na tela. A primeira que eu vou falar vai ser a Sweet Home, que se você gosta dessas coisas apocalípticas, então você vai achar essa obra iradíssima, porque ela foi abordada de um jeito nunca visto, pelo menos eu nunca vi. A história é mostrada um jovem garoto solitário que acaba perdendo sua família em um acidente de carro e acaba indo morar sozinho em uma pensão, que é tipo um prédio. Logo que é abordado esse jovem, que é o protagonista, você percebe nele nitidamente que é cheio de problema. Ele transmite uma aura bastante depressiva. Ele tem problemas psicológicos, que ele tem uma tendência também suicida. Você percebe vendo isso no pulso dele. E depois, ao longo da história, você vai descobrindo mais sobre ele, porque no início é bastante misterioso ele. Depois que ele chega nesse novo lugar que ele vai começar a morar, ele vai se aconchegando. E o autor, meus amigos, ele consegue passar muito bem essa aura, essa coisa sombria, misteriosa. Você fica todo ansioso querendo saber o que tá acontecendo, porque coisa normal não tem. E isso que eu tenho que dar meus parabéns para o autor, porque ele consegue fazer muito bem isso. Começa a ocorrer alguns eventos estranhos, tipo sangramento nasal, pessoas começando a se transformar. De primeira, o protagonista já começa a desconfiar da vizinha dele. Ele vai lá até a vizinha dele e acaba vendo uma cena muito bizarra. A vizinha dele está transformada em um monstro. De princípio, você começa a pensar, será que ele está vendo coisas? Isso é tudo alucinações? Porque o autor começa a brincar com isso também. O autor mesmo passa essa coisa que parece que é tudo alucinação. E a história começa a partir daí. E depois disso ele acaba encontrando mais pessoas, faz amigos, forma um grupinho e a história vai se decorrendo. Como ele encontra essa garota e começa a gerar uma paixão por ela, por causa que ela parece a protagonista do anime dele favorito. E acho bem bacana a relação dos dois também. Sabe que maneiro disso tudo? O mundo inteiro está um caos. Só que essa história toda do protagonista se passa dentro dessa pensão, desse prédio. Você deve estar pensando, pô, então isso não seria chato? Nada disso, por causa que essa hora toda de terror e desespero acaba se intensificando mais ainda nesse ambiente, porque acaba também virando uma coisa claustrofóbica, passando totalmente mesmo um ambiente de terror. E como esse todo apocalipse está no início ainda, a energia, internet e água, e de pouco em pouco você vai vendo essa trajetória toda até acabar essas coisas. Você vai vendo isso tudo nas pessoas, o desespero dentro desse prédio. Fora isso, eles também não tem como sair do prédio, porque tudo em volta está cheio de monstros. Fora essa questão da ambientação, do cenário todo se passa dentro do prédio, outra coisa também que me chamou bastante atenção foi a questão do vírus, da infecção ou dos monstros. Que você descobre que na parte que você está infectado, começa o sangramento nasal e também começa uma voz estranha na sua cabeça. E na hora que você vai começando a se transformar em monstro, essa voz na sua cabeça se intensifica cada vez mais, até você virar um monstro, que esse monstro que você vira é a partir do seu desejo. Exemplo de um monstro que você acaba se deparando na história. Se você é um cara que gosta de malhar bastante e seu sonho é virar todo fortão, marombão, a partir desse seu desejo, você vira um monstro com características que tem a ver com o seu desejo, como um monstro todo fortão que está aí na sua tela. E isso tudo eles chamam na história de monsterização. Eu acho que é isso. Depois da história, acaba as pessoas descobrindo mais sobre isso e contando. Só que eu não vou contar tudo porque vai estragar a emoção na hora de ler, pra quem quiser ler. Há monstros de diversos tipos que você nem imagina. Você acaba até ficando assustado. Pra mim, o mais assustador é esse monstro que não tem a metade da cabeça e tem uma baita de uma audição que botou bastante medo no protagonista. E mais uma coisa, pra você ver o nível dessas transformações, praticamente eles são imortais. Não adianta você atirar na cabeça, como os clássicos filmes mostram, ou você tentar arrancar outras partes do corpo, não adianta nada. A única forma mesmo de acabar com eles é com fogo. Voltando a falar mais um pouquinho sobre o protagonista, ele é um tipo de protagonista um pouquinho medroso, só que de um jeito bem humanizado.
atualizado, porque, cá entre nós, um moleque do nada foi inserido nesse mundo apocalíptico, então faz bastante sentido ele ser meio assim. Só que quando ele precisa pagar de herói, ter uma grande determinação, ele faz bonito quando ele salvou essas duas crianças. Só que o motivo dessa personalidade dele é por causa do passado dele, principalmente no tempo de escola, que quando você vê sobre isso, cara, te deixa com bastante raiva. E essa história tem meio essas coisas de voltar pro passado e de novo pro presente e depois pro futuro, e fica meio com algumas transições assim, que eu acho bem bacana quando é bem colocada, como o autor fez nessa história. E agora, rapidinho, eu vou dar um mini desabafo. Essa personagem aí que tá na tela, eu tenho muito, mas muito ódio dela, porque praticamente o autor colocou ela na história só pra fazer besteira, porque, meu Deus, chegou no ponto que eu pensei que ela ia matar todo mundo com as ações dela, porque não tem como. E agora, outra dica, se você gosta também de ver séries, tem essa série na Netflix. Eu nunca vi essa série, pelas críticas que eu vi, essa série está muito boa, as pessoas estão falando bem pra caramba. E outra coisa, pra finalizar, e tem uma certa sequência de capítulos que eu posso dizer que é um mini arco, que lembra bastante aquela temporada do The Walking Dead da prisão, e que toda hora que eu lia essas partes, eu lembrava bastante. Ele está completo com 140 capítulos, então tá aí uma recomendação bacana. Agora se prepara, porque essa light novel que eu vou falar transmite muito uma sensação de desconforto. Então por que eu tô recomendando ela? É porque ela tem coisas que o autor aborda que merece ser lido, que são coisas bem humanas. Trabalha também com a mente humana, nosso sentimento, as nossas emoções e alguns conflitos que você tem sobre você mesmo ou com sua família e etc. E o autor consegue fazer bem isso. A história da obra não é lá muitas coisas, porque ela tem alguns furos de roteiro e você percebe que o autor não está muito ligando para isso. Há algumas coisas também que paira o sobrenatural, mas é colocado isso na história para não deixar bem chata e arrastada e sem graça. A obra toda é dividida em vários arcos. E sabe o que tem em comum nesses arcos? E o ponto-chave também na história é a questão sobre o amor. Amor de família, amor de amigos e o amor que você tem pelaquela garota da sua sala. Aí você deve estar perguntando, então o protagonista é gado? Se você quiser usar essa palavra, sim, ele é. Eu não uso porque eu não gosto de usar. Na verdade, nunca gostei dessa palavra. E outra coisa também, você vê, e o protagonista também confessa depois, ele tem prazer por lágrimas, isso mesmo. Ele gosta de beber, lamber lágrimas, principalmente da garota que ele gosta. Nessa hora que eu vi isso, eu falei, tá, cada um com seus fetiches, né? Esse amor, você pode abrir outra questão, que é, isso na história é amor de verdade ou não passa só de uma obsessão? Aí com isso você vai ficando com essa angústia e cada vez mais vai piorando essa angústia ao ponto de ficar uma coisa bem feia na história. Eu não vou falar mais sobre isso e deixar só assim mesmo. Como a novela é dividida em vários arcos, eu vou contar a história geral. A história fala sobre um aluno do ensino médio chamado Kazuki Oshino. Ele é um estudante bem normal, mas normal mesmo. Só gosta de ficar só na vidinha dele e apreciar o cotidiano. Ele não tem nada demais, nada te chama atenção. Como protagonista, ele tem aquele grupinho de amigo, que eu vou te dizer, o amigo dele chamado Daya Oimi, que eu gosto bastante dele, que pra mim ele devia ser o protagonista. E eu acho que muitos de vocês vão concordar comigo. Tem uma frase que encaixa perfeitamente nele: os fins justificam os meios. E falar de outro personagem rapidinho, tem essa personagem aí, que é a Mog, que eu falo. Por que, autor? Caramba, ela sofre de um jeito que eu fico com muita pena dela. E dando continuidade, e nessa vida cotidiana do protagonista aparece uma garota misteriosa chamada Aya Otonashi, ou Maria. E ela, ao aparecer no cotidiano dele, tudo muda, porque ela insere essa palavra chamada caixa. E ela chega falando que tem um ser que a história não fala direito que ser é esse, mas você percebe claramente que ele é um ser divino, distribuindo caixas para as pessoas, para elas realizar o desejo delas. Só que muitos desses desejos, além de desejar aquilo que você quer, também deseja aquilo que está no seu subconsciente. Isso, meus amigos, que é bacana demais. Exemplo, você deseja voltar no tempo por um motivo especial, só que você acredita que não há como voltar no tempo. Com isso, você desejando voltar no tempo, vem aquilo que está no seu subconsciente, então acaba sendo desejado uma coisa defeituosa. Podemos dizer também que acaba desejando a sua dúvida. Toda vez que o protagonista vai lidando com essas caixas, fica bastante legal, porque você também acaba tentando adivinhar qual é o defeito dessas caixas. Posso até dizer que essa novel também tem um pouquinho aquela pegada de investigação. E essa garota chamada Aya acaba formando dupla com o protagonista, porque ela percebe que o protagonista atrai essas caixas. E o protagonista acaba ajudando ela, porque esse ser divino acaba ameaçando o seu cotidiano, que é uma coisa que ele gosta de preservar bastante. E outro motivo dela também é porque ela quer
obter mais uma caixa, porque ela tem uma caixa e só quer obter outra pra poder realizar sua ambição. Essas coisas que eu falei sobre sentimento e etc. Cada arco vai se intensificando mais ainda. Você vai vendo percepções diferentes de cada pessoa. Logo no primeiro arco mesmo, você vai ver como que é isso, porque aborda essas coisas sobre viver várias vezes o mesmo dia. E quando eu falo que é várias vezes mesmo, de uma maneira bastante absurda. Consegue ver claramente como fica o estado da mente humana nisso. E esse primeiro arco pra mim foi o meu favorito. Ah, e mais uma coisa, e a história já vai jogando logo na lata. Você fica bastante confuso, mas depois vai se encaixando direitinho, chegando no final sem nenhuma dúvida. E fora isso também, os plot twists que tem na obra, que são plot twist fantástico. Nunca vi plot twist tão fantástico como o dessas obras, que claramente eu fiquei chocado e não imaginaria que era isso. E pra quem quiser ler, vou falar pra você preparar num arco chamado Kingdom Royale. Ali, na hora que você tá lendo, você para e fala: então essa obra não tem nada de bonito. Porque aquela coisa de cotidiano bonitinho, conversar entre amigos, romancezinho pra lá e pra cá, bem essa coisa bonitinha. Não é bem isso. Mas você acaba não ficando com ódio do autor, porque mesmo sendo feia, são meio que coisas bastante humanas, vamos dizer assim. Eu confesso que quase dropei, mas com grande determinação eu consegui ler e terminar ela todinha. Ela é completa, tem em torno de 7 volumes. E essa light novel, ela tem poucas ilustrações, bem menos que o padrão das light novels. Só que você pode ver e reparar algumas ilustrações aí que tá muito estranha, algumas bem complexas de entender. As primeiras ilustrações do volume 1 são muito estranhas. Não falo que são feias, e sim estranhas. Só que depois vai melhorando pra caramba. Você vê o último volume, que a ilustração tá bem bonita. Só que tem 2 volumes que as ilustrações mudaram muito, que era pra ser estudante de ensino médio, na faixa de quase 18 anos, só que parece mais adultos com mais de 20 anos. Mas depois volta ao normal. Eu não entendi muito bem por que aconteceu isso. Então não perca, vai lá e lê e vai sofrer um pouco. Então, pra quem chegou aqui, muito obrigado. Espero muito que vocês tenham gostado dessas 2 recomendações de hoje. E pra você também não perder mais recomendações, se inscreva no canal. Quem curtiu, não esqueça do like. Então, até a próxima. Fui e valeu!